Olá pessoal, olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos nós para a nossa aula de hoje. Nós vamos estar iniciando, corrigindo a nossa atividade do livro, como a gente sempre começa, porque isso é necessário. A página é 349, pega seu livro, abre aí na página 349 que a gente vai começar a correção, ok? Então vamos. Peraí, não é essa, voltar uma... Então vamos lá. Questão número 1. Preencha o diagrama de acordo com as informações sobre a região sudeste. A primeira palavra do diagrama você teria que botar, né? Que aí está marcado aí pelas letras, seria o A. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui para ver se fica, para ver o todo. Vamos ver se dá para dividir a tela. Show! Então vamos lá. Letra A. Vegetação que ocupa extensa área de Minas Gerais. Coisa que a gente viu, e é só você procurar em qual seria a vegetação e qual cabe aí, né? Tá lá marcando a letra A. Vou aqui ajudar vocês a visualizar. Vamos ver se vai. Ó, letra A aqui, ó. Deixa eu... Beleza. Aqui. Ó, letra A, olha essa cor aqui, ó. Letra A. Qual a vegetação que tem aí 7 letras e que é a principal de Minas Gerais, né? A gente botou aqui, ó, cerrado, né? A gente tinha falado algumas coisas sobre clima e vegetação, e aí tá pedindo, você já põe cerrado, ok? Essa linha. Vamos lá. Letra B, serra, onde nasce o Rio São Francisco, né? Que também fica em Minas Gerais. Apesar do Rio São Francisco ser um rio que predomina, né? A maior parte dele está na região nordeste, né? E Minas Gerais está na região sudeste, mas mesmo assim o rio nasce em Minas Gerais. Então, qual é essa serra onde nasce o Rio São Francisco, né? Um dos rios principais do Brasil e o principal rio que tem na região nordeste, principalmente numa região árida, onde tem pouca umidade. Essa é a letra B, a gente vai procurar aqui, ó, letra B, ó. Aqui está a letra B. E você vai preencher aqui de acordo com o nome da serra, que é Serra da Canastra, ok? O nome da serra é Serra da Canastra. E a gente tem a letra C, que está pedindo, ó, clima presente em uma pequena área na porção norte de Minas Gerais. Uma pequena área na porção norte de Minas Gerais. Quando a gente falou sobre a divisão territorial do Brasil em regiões, foi falado que a regionalização, que é chamada de regionalização geoeconômica, ela não respeita, ela não considera simplesmente a divisão dos estados, mas ela considera alguns aspectos, principalmente da questão econômica, que é influenciado pela questão natural, ou seja, o clima, o solo, a vegetação, a questão do relevo, tudo isso influencia na economia de uma região. E a porção norte de Minas Gerais, ela acaba sendo incluída no que a gente chama de Nordeste, né? Nessa outra regionalização.
Na regionalização pelo IBGE, Minas Gerais está totalmente na região sudeste. Na regionalização, que é por questão geoeconômica, o estado de Minas Gerais ele acaba ficando a sua maior parte na região centro-sul e uma pequena parte na região nordeste, justamente por esse clima que acompanha a mesma característica dos estados que estão no nordeste, ok? Então, o clima presente nessa pequena área na porção norte, ou seja, esse clima vai ser característico da região nordeste, ok? É uma porção norte de Minas Gerais. A região é nordeste, mas é a porção norte de Minas Gerais. Então, qual é esse clima? Essa é a C. Então, a gente tem que procurar o Czinho aqui, ó. Czinho. E na direção do C, a gente vai preencher aqui para baixo, ó. Semiárido, ok? E a gente tem agora a D, que pergunta, ó, via de transporte formada por recursos, via de transporte formada por cursos de água. No Sudeste, a mais importante é a Tietê-Paraná. Então, qual é a via de transporte formada por por curso de água? Então, ó, letra D, só falta essa mesmo, a gente vai preencher aqui nessa direção. Hidrovia, ok? Que acontece uma via, né, pelo curso de água, então é uma hidrovia. Então tá fechado aí nosso pequeno diagrama. Vamos para o que tem mais aqui pra gente, a questão número 2. Agora eu preciso aumentar um pouquinho mais para que você possa acompanhar e passar essa resposta aí para o seu livro, né? Para que você tenha, para que você possa estudar. Leia a manchete a seguir, né? A manchete é a mesma coisa que notícia, quando a gente está falando algo, passando alguma informação aí. Seca no Sudeste atinge 133 cidades e já afeta a economia. A manchete que traz uma notícia do ano de 2014 retrata a escassez de água no Sudeste. Essa situação ocorreu apenas por causa da redução de chuvas na região? Foi ou não foi? Justifique a sua resposta. E é claro que você poderia fazer uma pequena pesquisa aí. Então vamos lá na resposta. A situação ocorreu apenas por causa da redução da chuva na região? Não, não é só isso. Houve mais coisas envolvidas. Então vamos lá. Além da redução de chuva, à época, a falta de água no Sudeste ocorreu por causa do aumento do consumo hídrico da população, da poluição dos rios. Então, houve o aumento do consumo hídrico, né, e a questão da poluição dos rios. Houve também a questão do desmatamento, né? Quando a gente permite o desmatamento ou pratica o desmatamento, a gente diminui a retenção de água em determinada área, seja ela no lençol freático, né? Seja ela aquela que infiltra no solo e vai lá para as fontes de água, ou até mesmo para os rios, porque você acaba prejudicando os rios, que você tira a vegetação, pode assorear os rios, pode contaminar os rios e a tirada de vegetação, principalmente quando é numa área de relevo, ela não permite que o solo, que é aquela área onde tem uma nascente de água, retenha a água, porque a água bate na superfície e vai embora. Então o desmatamento também é responsável por isso. Desmatamento no entorno dos mananciais e no caso, quando é em torno dos mananciais, isso aumenta o assoreamento, né? A poluição, enchendo de terra, cascalho, o que prejudica o rio e muito. E dos vazamentos da rede de distribuição de água. Então, além de todos os problemas que se tem, né, que aí já é a responsabilidade que a sociedade tem que aprender a ter,
em alguns desses aí, ainda tem a questão do vazamento na rede de distribuição, que aí só a companhia que pode resolver esse problema. Então vamos lá. Acabou. Então só esse aqui. Nossa. Agora vamos para nosso próximo conteúdo. Né? Nosso próximo conteúdo a gente vai estar falando aí de Sudeste também e vai estar falando primeiramente de população. Depois a gente vai falar de alguns outros aspectos como o econômico e a questão do meio ambiente que vão estar relacionados aí com essa questão da população na região Sudeste. Quando a gente trata da região Sudeste, a gente está considerando a divisão regional do Brasil pelo quesito do IBGE, né? Pela questão do IBGE, que considerou. Porque a gente tem a outra forma de regionalização, que é por questão geoeconômica, feita por Pedro Geiger. Essa considerada pelo IBGE, a gente vai ter 5 regiões. E, dentre elas, a gente tem a região Sudeste. Então, é essa que está sendo considerada. Região Sudeste, formada por Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Ok? As 4 regiões que compõem aí o Sudeste. Então, o Sudeste é a região mais populosa do Brasil, com cerca de 86 milhões de habitantes, cerca de 42% da população brasileira. Então, a gente tem aí 5 regiões. Das 5 regiões, o Sudeste tem quase a metade de toda a população do Brasil. Então, você está vendo a concentração de pessoas na região Sudeste é muito grande, né? Essa região foi onde se desenvolveu mais alguns ciclos econômicos antes do Brasil ter indústrias, né? De se passar pelo processo de industrialização. E um dos últimos ciclos, né, o último ciclo foi o ciclo do café, e esse café atraiu um número muito grande de migrantes, de pessoas, para essa região. E aí depois veio a questão da industrialização e essa dinâmica, esse avanço econômico atraiu mais pessoas ainda, e muitas pessoas, isso pode se dar o crescimento tanto por essas pessoas que chegam de fora quanto pela natalidade, ou seja, pelo nascimento de pessoas. E tudo isso trouxe uma dinâmica muito grande, tornando a região Sudeste a mais populosa, a maior, a que é mais economicamente desenvolvida, a que tem desenvolvimento industrial, tecnologia e reúne a maior parte dos recursos do Brasil, né? Essa região, não só a questão da população, mas essa questão econômica, desenvolvimento, qualidade de vida e outras coisas acabam sendo influenciadas também por todo esse trajeto que a gente falou antes. Então, os quadros abaixo mostram os principais motivos pelos quais a população dessa região apresentou um grande crescimento em poucas décadas, né? Um migrante, vamos ler aqui, o Sudeste recebeu imigrantes de outros continentes, sobretudo italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, que vieram inicialmente para trabalhar na produção de café no interior paulista entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Uma outra coisa que influenciou é a urbanização. Em meados de 1950, a população se beneficiou da ampliação dos serviços de saneamento básico, acesso a medicamentos e vacinas e melhoria de atendimentos hospitalares oferecido nas cidades. Diante desses avanços, a taxa de mortalidade infantil caiu e a qualidade de vida começou a melhorar, assim como a expectativa de vida. Então, se você melhora a qualidade de vida, as pessoas passam a viver mais. Então, tem menos mortes dos adultos, menos morte da criança até 1 ano de idade, que é o que é verificado na mortalidade infantil, e aí aumenta-se mais a possibilidade de essa população crescer, né? Ela não nasce muito, como não morre, significa que fica um maior número contido ali nessa população. E tem a migração que a gente falou.
E considerando só a região sudeste, a gente pode dizer também dessa migração interna, ou seja, as pessoas mudam de uma cidade para outra dentro do próprio Brasil. E a maior parte delas acabam vindo de outras regiões em direção à região sudeste. Por quê? Porque a região sudeste é economicamente maior, economicamente está mais avançada, então subentende, né? Ou seja, entende-se após isso, após entender que ela é tem um maior crescimento econômico, vai ficar entendido também que ela tem melhor qualidade de vida. Pode ter mais emprego, pode ter mais escola, pode ter mais saúde. Então as pessoas acabam vindo de outras regiões para essa região. Isso também ajuda a aumentar, né, o número de pessoas nessa região. Então, a migração interna, a partir de 1930, com o crescimento da industrialização, a região sudeste passou a receber um grande número de imigrantes vindo de outros estados brasileiros. Esse fluxo também foi impulsionado entre os anos de 1950 e 1970 pela mecanização do trabalho no campo, que incentivou milhares de pessoas a deixarem a região Nordeste em busca de melhores condições de vida no Sudeste. Grande parte desses migrantes foi absorvida pelo trabalho na construção civil ou na indústria, né? Mas arrumaram seu empreguinho aí. Dentro disso, o que a gente tem mais é que, em relação ao aspecto econômico, como eu falei, é a região que tem maior economia do Brasil. Ela apresenta, com esse crescimento, mesmo tendo crescido e desenvolvido economicamente a indústria e toda a área da economia, ela acabou também gerando maior desigualdade ou grande desigualdade, porque muitos cresceram, mas nem todos acompanharam. Esse crescimento econômico não foi distribuído para todos que vivem nessa região. Então há uma grande desigualdade também. E o outro detalhe é que toda essa dinâmica de crescimento econômico, industrialização, a questão da urbanização, que você tira, muda a natureza para adaptar a vida da sociedade, isso também gerou problemas ambientais, né? Além de você desmatar, além de você construir perto de um rio e gerar poluição, além de você jogar lixo, né, os depósitos de lixo, os lixos na rua, todas essas coisas vão gerando problemas ambientais. Isso também, além de outros problemas, apesar do saneamento básico que melhora a qualidade de vida, o asfaltamento em excesso acaba gerando problemas, porque isso pode gerar enchente, isso pode gerar o aquecimento daquela cidade, que a gente chama como problema urbano, a questão da ilha de calor, que é quando o centro da cidade se torna mais quente, prejudicando a saúde da população, por causa um número muito grande de pessoas vivendo ali. E também tem a questão da inversão térmica, que devido a quantidade muito grande de pessoas, fábricas, carros, acaba gerando a poluição do ar e aí pode ocorrer uma inversão térmica, que é um fenômeno que ocorre no inverno e a camada ali próximo da superfície terrestre, na região onde está muito urbanizada, acaba fazendo com que essa poluição acaba fazendo com que o ar fique mais retido, né? No período frio, por exemplo, do inverno. O ar frio ele tende a ficar mais embaixo mesmo, porque ele é mais pesado, mas aí por ter uma camada de poluição, isso acaba gerando um certo problema que vai gerar problemas aí de saúde, como problemas respiratórios, ok? Isso aumenta no período de inverno, onde tem essa inversão térmica. E outros problemas que vão sendo gerados pela aglomeração de pessoas, o número muito grande de pessoas nessas cidades, ok? Então essa é a nossa atividade de hoje, esse é o nosso conteúdo falando sobre a região sudeste, sobre a população, sobre a economia da região sudeste, a questão da desigualdade que é grande, porque não foi bem distribuída a riqueza que tem. Todo esse avanço econômico não é distribuído de forma igualitária, não é para todos, e a questão do ambiente, que também é afetado por esse número muito grande de pessoas na região. Ok?
Essa é a nossa atividade, esse é o nosso conteúdo e a atividade é da página 357 até a 359, ok? Até a próxima aula, pessoal.